Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui de frente à Catedral Metropolitana de Vitória do Espírito Santo, galera. Olha só que bacana. Para falar sobre o quê? Para falar sobre cultura medieval. Roda a vinheta com o Zavo Lima. Tamo junto! Queridos do canal História Vida, sabe que canal de história é comigo, é com o Zavo Lima, e estamos no local. Que local é esse? Aqui é Vitória do Espírito Santo, que delícia, meus queridos! Bom, pessoal, estamos de frente a uma catedral metropolitana, chamada Catedral Metropolitana de Vitória do Espírito Santo. Já eu conto um pouquinho a história sobre essa catedral, mas aqui é muito simbólico, porque os aspectos que vocês vão observar dessa catedral remontam aí, né, a lógica do gótico. No caso, né, o estilo de construção dessa catedral é o neogótico, porque não foi feito no período medieval. Mas justamente isso, aula de cultura medieval, aula sobre a arte e a vida social cultural na Idade Média. Por isso que é muito simbólico nós observarmos um objeto, aqui no Brasil mesmo, com aspectos do neogótico. O que é o gótico? Já chegamos nisso. Meus queridos, vocês que estão estudando para o Enem, vocês que estão estudando para os vestibulares ou por conhecimento, soca o dedo aí, clica, compartilha, ativa a sinaleta para receber as notificações do nosso canal de história, História Vida com o Zavo Lima. Bom, pessoal, Idade Média, que vai de 476 d.C., com o fim do Império Romano, até 1453 d.C., com o fim de Constantinopla, o antigo Império Romano do Oriente, ou conhecido como Império Bizantino. Esse espaço temporal é chamado de Idade Média. Traçamos no território ocidental, onde temos a região da Europa, dois períodos históricos, um chamado de Alta Idade Média e o outro de Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai entre o século V até o século X, mais ou menos, e a Baixa Idade Média entre os séculos XI ao século XV. Tudo isso é convenção histórica para a gente situar o tempo no período que nós chamamos de Idade Média, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Por isso, pessoal, que a Idade Média produziu uma cultura própria, uma existência própria, uma dinâmica de vida muito característica. E aí o primeiro termo que você deve guardar para os seus estudos é lembrar então que quando classificamos a cultura medieval, nós chamamos ela de teocêntrica. Vai aparecer aí para vocês o nomezinho, grave e anote. Teocentrismo, ou seja, Deus como centro das coisas. Nós sabemos que a Idade Média é muito religiosa, tanto para o mundo ocidental, que foi dominado pelo cristianismo de origem católica, e tanto para o mundo oriental, que foi dominado pelo cristianismo ortodoxo e pelo islamismo. Aliás, nós temos aula de islamismo e Idade Média no nosso canal também. Pessoal, a cultura medieval é centrada nos aspectos do religioso. Por isso que as grandes construções de igrejas são muito sintomáticas. Mas não vamos nos deter apenas às construções de igreja. Quando nós falamos de cultura medieval, nós falamos de todo o desenvolvimento do conhecimento. O desenvolvimento do conhecimento estava nas mãos dos cristãos católicos, no caso da igreja como um todo. Nós temos então a ideia de que o Império Romano se vai, mas quem domina a cultura letrada é a igreja, o cristianismo. E neste ponto então, pessoal, nós temos a ideia de que os padres, os monges, o clero regular, tanto quanto o clero secular, detinha a produção do conhecimento. E principalmente o clero regular, aquele clero mais recluso, aquele clero que ficava dentro dos mosteiros. Eles eram os mais intelectualizados dentro dos membros da igreja. Por isso que nós destacamos, né, dois nomes muito fortes para o conhecimento e a produção de que nós vamos chamar de teologia, o estudo do divino, que se confunde muito com a filosofia. Você tem que guardar dois nomes importantes. Na Alta Idade Média, lá no século V, você vai ter um cara chamado, né, Agostinho de Hipona, ou muito, né, ele também foi visto como um santo da Igreja Católica, o Santo Agostinho. Ele está inserido de uma lógica chamada de patrística, a chamada doutrina dos santos padres, onde a lógica da igreja, logo no final do Império Romano, para o início da Idade Média, era
justificar o cristianismo através do conhecimento filosófico. A patrística chamada doutrina dos santos padres tinha em Santo Agostinho aquela ideia entre tentar acomodar a fé e a razão, mas para justificar a fé. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, é um grande nome do conhecimento teológico filosófico da Alta Idade Média. Já na Baixa Idade Média, lá no século XII e XIII, nós temos então o desenvolvimento de uma lógica de pensamento chamada de escolástica, onde os cristãos vão tentar adequar a fé e a razão, mas tentar justificar Deus através da razão. Por isso, então, nós temos um nome muito importante chamado Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, que é visto aí como um dos caras que mais desenvolveu a chamada escolástica, o estudo e o ensino religioso através do cristianismo. O São Tomás de Aquino, ele tenta adequar as ideias aristotélicas, por isso que é chamado de neo-aristotélico. O Agostinho era chamado de neoplatônico, tá, pessoal? Porque ele adequava as ideias de Platão para o cristianismo. Já o São Tomás de Aquino é um neo-aristotélico, ele adequa as ideias de Aristóteles para o cristianismo. Nesse ponto, então, ele quer justificar a existência de Deus através da razão. Esse é o São Tomás de Aquino. Muito importante esses dois nomes do conhecimento teológico, do conhecimento filosófico da cultura medieval, que é muito cobrado nas provas de vocês. Bom, no âmbito do conhecimento, destacamos esses dois nomes importantes. No âmbito das artes, nós temos que a ideia, se o teocentrismo é a lógica do conhecimento, também é a lógica da cultura artística. Chamamos de arte sacra tudo aquilo que é feito para exaltar as questões religiosas. E chamamos de arte profana aquilo que não está nos aspectos do religioso. Era assim que era conhecida a arte na Idade Média. Obviamente que você vai ver muito mais arte sacra do que profana, porque a igreja dominava. A maioria dos pintores, dos escritores, dos escultores, eles eram cristãos e exaltava a cultura cristã. Você vai ver no âmbito da pintura a chamada iluminura. A iluminura era o estilo de pintura medieval muito conhecida, onde você destacava algumas cores. O azul para destacar o manto da Virgem Maria, o céu, era uma cor muito brilhante, por isso o nome iluminura. O vermelho para destacar o martírio, quando você viu uma pintura de Cristo, o sangue, a ideia do vermelho representando a martirização. E o amarelo, que representava a iluminação. Você vê isso nas auréolas dos anjos, em torno das cabeças dos santos. E as pinturas eram feitas em primeiro plano apenas, que é algo que vai ser vencido pelo Renascimento. Aliás, temos aula de Renascimento, hein? Estamos completando nosso canal, né? Bom, a iluminura é a principal pintura em estilo medieval. As esculturas, obviamente que você vai vir falar muito de imagens de santos, imagens religiosas dentro das igrejas. Isso era muito importante, porque a forma de poder fazer o processo de catequização era muito feito pelo visual, por isso que era muito presente as imagens sacras dentro das igrejas, porque a igreja era o símbolo de proteção, por isso que as pessoas viam na igreja o local onde se encontrava um divino, por isso que a arte e escultura é muito presente. E obviamente, né, pessoal, estamos de frente a uma catedral, obviamente que nós sabemos que uma das coisas mais conhecidas da cultura medieval são o quê? As construções de igrejas. Na Alta Idade Média, anota aí, você tem um estilo mais sóbrio, um estilo mais baixo, lembra-se muito fortalezas, era chamado de românico. O românico vem desde o Império Romano e transcende até o princípio da chamada Alta Idade Média, entre os séculos 5, 6 até o 8 mais ou menos. Você lembra que o estilo românico era feito em igrejas com características de proteção. Por quê? Porque você está vendo um momento de muitas invasões bárbaras, então o estilo era mais para proteger do que ser bonito, suntuoso. Esse é o estilo românico. Já na Baixa Idade Média, pessoal, o cristianismo já está fixado, a Igreja Católica já é toda poderosa. E você está num momento na Baixa Idade Média do chamado renascimento comercial, onde você já tem cidades, onde você já tem núcleos urbanos. Então as igrejas mudaram a sua forma arquitetônica e aí surge o estilo chamado gótico, o famoso estilo medieval, o estilo gótico. Ele é sempre grande, imponente, alto, porque é para ver no horizonte. Então você imagina aquelas pequenas cidades, né, chamadas de burgos, onde as casas eram baixas e é pá! A igreja se destacando, sendo vista no horizonte, geralmente construídas em lugares centrais, que é justamente para ver. Esta forma, pessoal, foi carregado em praticamente todas as cidades de
de influência católica. Você pode ver aqui no Brasil, sempre tem uma catedral central em torno da cidade, e geralmente alta, grande, nesse estilo glorioso chamado de gótico. Você vê esse estilo muito carregado, o aspecto fora é muito cheio de detalhes. Você consegue ver as torres pontudas altas, a forma triangular de construção, os vitrais para ter a incidência da luz e igrejas altas e muito vistas. A mais conhecida igreja gótica da Europa é a Catedral de Notre-Dame, lá na França, muito conhecida, uma igreja construída lá no período da Baixa Idade Média. Bom, falamos sobre os aspectos do conhecimento, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, falamos sobre os aspectos da pintura, a iluminura, falamos sobre as construções de igrejas, no caso o estilo românico na Alta Idade Média e o estilo gótico na Baixa Idade Média, tá? Não podemos deixar de lembrar, tá, pessoal, que é muito importante, todo mundo desdenha da cultura medieval, falando que é a Idade das Trevas, que é a Idade da Escuridão. Isso é um termo muito usado pelos renascentistas no século XVI e pelos iluministas do século XVIII. Mas não podemos dizer que não havia cultura na Idade Média. Claro que havia. Era uma cultura centrada no religioso, mas havia cultura. E você tem que lembrar que durante o século XII é o surgimento das universidades. E as universidades surgiram dentro do seio da Igreja Católica. A primeira universidade surgiu na Universidade de Bolonha, lá na região da Itália, e aí as igrejas subsidiavam as universidades. Com o passar do tempo, o conhecimento vai saindo da esfera religiosa e vai se universalizando, e as universidades vão sendo construídas por reis e também por burgueses. Então a igreja também mantém universidades. Até hoje existem universidades, pessoal, com a característica cristã. Olha aqui em São Paulo, também não só em São Paulo, mas tem no Rio Grande do Sul, tem em vários estados do Brasil. A PUC, Pontifícia Universidade Católica, é uma universidade de origem católica. Então a igreja começou a universidade, mas depois com o tempo ela foi se desvencilhando e foi tomando seu corpo. Cultura medieval, ela é centrada em Deus, é centrada no religioso, mas muito importante para o entendimento do mundo. Bom, pessoal, estamos aqui então. História é Vida, de frente à Catedral Metropolitana de Vitória do Espírito Santo. Esse monumento histórico, ele tem a sua sobreposição histórica, né? A Capitania do Espírito Santo começou a ser ocupada por volta de 1550, com o capitão donatário Vasco Fernandes Coutinho. E ele mandou construir uma matriz aqui no centro, chamada Cidade Alta, na parte alta daqui da Vila de Espírito Santo. No caso, era chamado de Vila Nova. E isso era chamado, então, aqui onde hoje é Vitória do Espírito Santo. O capitão hereditário mandou construir a matriz em 1555, que fica nesse local. Só que essa matriz, com o crescimento da cidade, isso já no final do século XVIII para o início do século XX, não comportava mais a quantidade de pessoas que estavam crescendo aqui. A população aumentou na região aqui de Vitória do Espírito Santo. E então foi demolida essa antiga matriz e do local exato foi construída essa Catedral Metropolitana em estilo neogótico. A partir de 1918 começou as construções. O autor dessa obra foi Paulo Motta, o projeto foi feito, mas outras pessoas passaram também nessa construção. Ela só terminou nos anos 70, mas em 1973 tinha sido inaugurada já como uma catedral metropolitana. Em 1984 foi tombada pelo patrimônio cultural aqui do estado do Espírito Santo. Você consegue perceber nas fachadas dessa catedral o estilo chamado de neogótico. Não é totalmente gótico, ela é um estilo eclético, mas você vê os aspectos que remontam à Idade Média na construção desta matriz, que foi sobreposta, né, pessoal? Estamos aqui no local que era de estilo colonial e o estilo do século XX foi remontado o estilo chamado neogótico. Zavo Lima, aula de História, presente no local, aqui em Vitória do Espírito Santo, de frente à Catedral Metropolitana do Espírito Santo, para trazer para vocês um conteúdo sobre cultura medieval. Pessoal, sabe por que isso é tão importante? Porque história é vida. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhem conhecimento, galera, isso é muito importante. Eu preciso do like de vocês. Até mais, fiquem com Deus e até mais.